Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Na próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, a Unicamp inaugura a nova infraestrutura do Teatro de Arena, que fica localizado na Praça do Ciclo Básico, no coração do campus de Barão Geraldo, em Campinas. Inaugurado em 1972 como um espaço a céu aberto para encontros e eventos culturais da comunidade, o Teatro de Arena passou por uma grande reforma nos últimos meses, para receber uma nova cobertura, além de melhorias na acessibilidade e iluminação. Para marcar a nova fase, os muros do teatro ganharam também novos grafites, em sobreposição aos que haviam sido criados durante a calourada de 2018 por artistas da comunidade acadêmica e do coletivo New Family Crew. Os novos grafites no Teatro de Arena foram realizados através de um projeto coordenado pela artista visual e professora do Instituto de Artes da Unicamp, Silvia Furegatti, que na entrevista dá mais detalhes sobre esse processo. O Teatro de Arena da Unicamp, eu acho que é um ícone na paisagem, que sempre esteve ali no entorno do Instituto de Artes, obviamente pela vocação dele voltado para apresentação de espetáculos, de atividades das mais variadas ordens, né? Então, com a negociação feita pelo nosso diretor, que é o professor Paulo Ronck, do Instituto de Artes, junto à antiga reitoria do professor Marcelo Nobel, o Teatro de Arena passou por uma reforma grande para ser, eu diria, plenamente utilizado. Ele estava numa situação de manutenção bastante crítica e subutilizado. A universidade o utilizava, mas dependia muito de condições de estrutura precária, fora as intempéries de chuva, sol e etc. Então, com a possibilidade da reforma do teatro, o professor Paulo Ronck me pediu que fizesse essa curadoria para o projeto da pintura mural, entendendo que essa manutenção geral e a infraestrutura mexeriam nas paredes internas e externas, então a gente já estaria partindo mesmo para uma nova camada de informação, vamos chamar assim. Então não só tem aquela estrutura arquitetônica que foi construída, como também estava previsto que a gente renovasse a configuração dos grafites, das pinturas murais que estavam por lá, que você mesmo lembrou agora, feito pela PROEC lá em 2018, por uma calourada. Assim, eu sugeri para o professor Paulo e demais colegas do Instituto de Artes que nós abordássemos o tema das africanidades, porque partimos de uma ideia que foi a seguinte que eu defendi: os nossos alunos, eles têm várias oportunidades de projetos, editais, subvenções, bolsas, E eu sinto cada vez mais como uma obrigação alerta nossa, da universidade, tentarmos tudo que a gente puder para nos aproximarmos da comunidade, do extramuros, Então, eu achei que a tarefa, por conta do tamanho do teatro, tanto quanto havia sido já feita em 2018, demandaria profissionais dessa área, dessa arte e desta área, que pudessem elaborar um projeto que fosse único. Tinha uma intenção de chamar vários artistas e não um único, para que a gente pudesse contemplar mais gente nessa curadoria, nesse financiamento de projeto, e também que tivesse conexões com o grafite, com a pintura mural de grande formato, com a cena contemporânea de ocupação da cidade, e que pudesse trazer, junto com tudo isso, para a Unicamp, uma discussão sobre as relações das africanidades com a sua própria maneira de pensar e fazer arte. Então, os artistas convidados foram o Hélio Domingues, o Cabelinho, o
Edson Souza, que é o Edson X, o Leandro, que é o Cranium, não vou lembrar o sobrenome do Leandro agora, e o Diógenes Moura, que assina a si mesmo também o nome dele. Diógenes de Piracicaba, Cranium de Hortolândia, Cabelinho de Campinas e Edson de Campinas, mas que trabalham entre Campinas e Hortolândia. Alguns são arte-educadores, outros têm empresas voltadas para esse tipo de trabalho, é o caso do Leandro especificamente, e o Diógenes é artista, enfim. Então, todos emplacando nessa cena local, regional, nacional, do grafite, da pintura mural, com um traçado que traz a própria construção desses sujeitos que são artistas negros que moram próximos da gente aqui em Campinas, ou em Campinas, na cidade de Campinas, e que tiveram uma ou outra relação rápida com a universidade. Então, eles aceitaram de pronto o convite, que foi feito lá em abril ainda. A gente fez várias reuniões de trabalho para ajustar os conceitos, para discutir qual que era essa relação, de fato, na produção deles, e chegamos a pré-projetos e a formatação do espaço, fizemos visitas técnicas para o lugar, todo mundo com máscara, tomando cuidado com o distanciamento, tal qual ainda estamos fazendo, e todo o trabalho se procedeu. E a ideia foi criar uma relação entre uma área do teatro ocupada por eles, porque eu chamei cada área de pétala, né, cada arquibancada do teatro de pétala. Então, cada pétala era dividida entre dois artistas que tinham uma discussão dentro das linguagens da pintura mural e do grafite, complementares, eu diria assim. Em algumas paredes, a gente vai poder testemunhar narrativas mais bem construídas que falam sobre a história da dança, que falam sobre máscaras africanas, que falam sobre entidades, divindades, né? Caboclas ou do candomblé e assim por diante. E o jeito de trabalhar esses elementos não só vem de um traçado que eles têm construído já há muito tempo, como também tem essa complementariedade dentro da linguagem da pintura mural. Então, ao invés da gente ter uma apresentação, nós temos pelo menos 4 configurações desse tipo de pintura, habitando um único objeto arquitetônico, uma única estrutura arquitetônica, que é o nosso teatro de arena. E você já conhecia o trabalho deles por conta dessa relação que eles tiveram anterior com a Unicamp? Eu já conhecia um deles, pessoalmente, que havia feito uma passagem rápida pela Unicamp no curso de especialização em artes visuais que a gente oferecia, já nem mais oferece. Mas também o conhecia da cidade, de outros circuitos, a gente já tinha se cruzado e conversado em situações diversas, que é o Cabelinho. Eu fiz o convite para ele, disse, olha, eu preciso que você seja uma espécie de um agenciador de pessoas que você conheça, porque eu quero que tenha esta configuração de gente trabalhando, né? Não quero grandes grafiteiros internacionais, quero pessoas que estão na região de Campinas, que reconhecem a Unicamp como sua vizinha, mas têm dificuldades, às vezes, de entender os acessos, as oportunidades, ou até aqui que a Unicamp serve, né? E que a gente chame essa gente para dentro. E aí ele me ofereceu alguns artistas, eu conversei com outros produtores culturais que eu também conheço, que também são pessoas muito queridas, ligadas às questões das africanidades e dessa relação arte, cultura e africanidades, mas acabei ficando com esses nomes, né, que eu acabei de dizer para você, porque me soou muito bem a gente ter no grupo não só uma linguagem muito afiada, que eu posso falar um pouquinho mais para que a gente reconheça depois nas paredes, na visita ao vivo, né, mas também porque são professores, ou são artistas que dependem desse tipo de trabalho, né, e que estão todos eles, de alguma maneira, muito vinculados a trabalhar seriamente com essa linguagem, profissionalmente, seja porque fazem combinações de projetos, sei lá, voluntariados, seja porque vivem mesmo desse tipo de trabalho profissional, né. Então, esse tipo de combinação já me foi muito interessante perceber no grupo. Faltou uma menina? Sim, faltou uma menina, tá? Isso foi notado desde o começo, mas também nós temos todos aqueles limites de prazos que a universidade nos dá para fazer as contratações, então
a gente lamentou a ausência de uma menina e fica para uma próxima, né? Eu acho que uma coisa importante para ser dita também é que, para estabelecer todo esse processo, sabendo que o último grafite já estava por lá há alguns anos e tal, nós também discutimos como é que isso seria feito a partir de uma outra camada de informação, né? Nós temos visto isso. O Paulo Ito, por exemplo, na parede do Instituto de Artes, que foi outro projeto que a gente fez no ano passado, também pintou sobre grafites anteriores ao dele, que tinham sido feitos no FEIA, que é o Festival de Artes promovido pelos alunos da Unicamp há décadas, enfim. Então, tem um código de ética, uma espécie de um salve que um oferece para o outro, mas também que está contemplado numa estética que é a linguagem urbana, né? Numa identidade pública, numa identidade de velocidade, de mudança mesmo dessas camadas. Então, está pressuposto a sobreposição. Cheguei a falar com técnicos da universidade que trabalhavam, disseram, não, está tudo bem, vamos adiante, claro. E é óbvio que quando um artista tem a parede pintada, ele sente um pouco, né? Mas faz parte dessa própria linguagem, entender essa dinâmica e participar dela, né? Então, esta pintura que agora está, ela vai ficar por 7 anos ali garantida, digamos assim. Daqui a 7 anos, a gente já está entendendo que tem aval para fazer uma nova proposta, ou até uma renovação, se for o caso, do convite, de um restauro. Aí é que a gente vai ver o que vai acontecer, né? Legal que já fica tudo combinado, assim, e há esse respeito, né, e esse entendimento de que faz parte da própria dinâmica dessa linguagem, que seja assim, né, desse movimento. Silvia, queria que você falasse assim, também tem um pouco da gente estar num momento de retorno, né, do convívio presencial no campus, e as pessoas vão poder revisitar nesse retorno, né, alguns já estão voltando esse ano, os alunos devem voltar em maior peso no ano que vem, mas as pessoas vão poder revisitar essas pinturas, né, murais que existem pela universidade, e também os grafites que fazem parte não só do cenário do teatro. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa presença dessa linguagem dentro do campus, e desse movimento, qual que é a importância de ocupar esses espaços, né, com essa linguagem, e se, na sua opinião, há um sentido especial de trazer o grafite para dentro da academia? Eu acho que ele tem que estar dentro da academia, porque tem uma coisa assim também dessa linguagem urbana, da arte urbana, né, que eu pesquiso já há bom tempo, que eu trabalho também como artista, enfim, né, que é não pedir licença todas as vezes não, sabe, Juliana? É de ocupar os espaços, né? É óbvio que quando você programa, quando você projeta, você também dá outras garantias para aquele trabalho acontecer. E cada modelo e velocidade tem a sua beleza, tanto aquele que se ocupa de um lugar, quanto o outro que projeta aquele tipo de trabalho, permanece por mais tempo, pode ser subvencionado, portanto, né? Enfim. Então, eu acho que, sim, as pessoas, a gente, nesse momento de retomada, de volta ao campus, certamente vai estranhar muitas coisas, e eu acho que positivamente também. Nossa, aquele prédio já está terminado, já estão pintando, nossa, construíram essa estrutura, cobriram o teatro, poxa, essa parede agora tem um outro trabalho de arte, quer dizer, nesse sentido, né, tanto esculturas públicas quanto pinturas grafite, essa velocidade, né, essa mudança, ela sempre traz uma relação de estranhamento e de pertença dos lugares onde a gente habita, dos lugares que a gente frequenta, que é muito positiva, né? É a mudança que traz uma crise, mas uma crise que pode ser perfeitamente bem absorvida e é muito positiva sempre, né? Lembra a gente dos lugares que a gente conhece e como nós nos reconhecemos nesses lugares, né? O grafite na universidade, ele tem muito tempo. Nós estamos programando agora, né, como você sabe, um ensaio fotográfico com o Antônio Scarpinetti e outras imagens de registro de dados históricos do CIARC, da Unicamp, para podermos organizar vários momentos do Teatro de Arena e suas atividades culturais, mormente aquelas que são pinturas, né? E descobrimos há pouco, com a ajuda do Scarpa, descobri isso, e da Thelma, do CIARC, né? Deixa eu fazer as referências todas aqui,
que o Antônio Henrique do Amaral, que é um artista brasileiro de renome internacional, enfim, esteve na Unicamp em 78 fazendo um workshop de pintura lá no Teatro de Arena. E alguns alunos famosos daquela época participaram do projeto, a professora Lúcia Fonseca esteve presente, fez depoimentos, e o Fábio de Bittencourt, que faleceu há pouco tempo, também foi um artista super importante, estava lá fazendo o seu registro e trabalhando também com pinturas no Teatro de Arena, né? Então, esse é um dos elementos que mostra quantas camadas arqueológicas o Teatro de Arena da Unicamp possui. E ele vai ter muitas outras, né? Eu acho que a arte no campus tem sido muito valorizada e bem-vinda nas últimas décadas. Oxalá ela continue assim, né? Nós trabalhamos para isso, para poder fazer sentido no corpo da sociedade, porque tenho dito ultimamente que se tem uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que a vida sem contato, arte, cultura e interlocução da expressão do outro, ela é uma vida muito pobre. A gente não sobrevive. E aí não interessa o dinheiro que você tenha, né? Então, são aprendizados que colocam a arte, a sua manifestação expressiva, num outro lugar, né? Se esse lugar for o lugar do encontro público, tanto melhor, na minha opinião, porque a gente consegue compartilhar, concordar e, principalmente, discordar, né? Dialogar e compreender outras passagens e ideias que as outras pessoas têm sobre a mesma situação. Muito legal. E esse formato de arena, ele já é um convite a justamente isso, né? Que as pessoas possam aí criar, explorar esses espaços, diálogos, essa interlocução, né, professora? Com certeza, é um fórum, né? Ou seja, ser atraído pela arquitetura do lugar, vazia ou estando ela ocupada por uma apresentação, e ali você tem exatamente um locus para discussão, para conversa, para o diálogo, para o encontro, né? E com certeza vão ser oportunidades realmente de celebração, né? Não posso falar tudo porque ainda está em estudo, mas também já sei de outros institutos que estão programando outros projetos de pintura mural para receber os alunos, envolvendo pessoas. Eu acho que essa movimentação é essencial para gerar pertença e para nos reconectar, né, ao campus, à Unicamp, que é um lugar que a gente gosta tanto de estar, né? Muito bom. Professora, para a gente finalizar, tem um evento que acontece na segunda-feira, na próxima segunda, dia 18, que é a inauguração do teatro. Se você puder deixar um convite, falar mais um pouquinho a respeito. Claro, eu acho que vai ser uma celebração também com todos os cuidados e protocolos, então não está previsto que aconteça aglomeração no lugar, mas fica o convite para que as pessoas que estiverem passando pelo campus possam nos acompanhar. É uma celebração que vai ser organizada pela diretoria do Instituto de Artes, junto à reitoria. Os artistas estão todos convidados, já confirmaram suas presenças, a partir das 16h. A inauguração do teatro é muito maior do que as pinturas que a gente conversou aqui agora. Então, estamos todos muito felizes por ter um novo espaço, um novo centro cultural no campus, né? E que certamente vai trazer muitas atividades para os alunos, para os docentes, para os artistas que passam pela universidade, para que a gente possa compartilhar com todo mundo, né? Quem quiser também pode acompanhar pelo YouTube a cerimônia de inauguração da nova infraestrutura do Teatro de Arena, que será transmitida pelo canal do Instituto de Artes da Unicamp, vale reforçar, no dia 18 de outubro, segunda-feira, a partir das 16h. Juliana Franco, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.